Ya, ya que están todos los detalles técnicos, vamos a comenzar. Y bueno, lo primero que tendríamos que decir es que estamos muy agradecidos con el doctor Miguel Monteiro por acompañarnos el día de hoy. Además, justo conversamos al principio bueno, antes de entrar, que nos ha sorprendido cómo de repente Portugal se ha puesto de moda en la Ibero. Es el segundo evento que tenemos en unas cuantas semanas de gente que nos visita de Portugal, lo cual siempre es muy bueno, ¿no? Porque siempre aquí se ha hecho mucho énfasis, mucho hincapié en tener una aproximación a la historia global hispano-lusitana. Y bueno, a veces parecía que esto de lo lusitano lo dejábamos un poco olvidado, pero no, hay que hacer, hay que cumplir con lo que decimos. Aunque bueno, el tema de hoy, el tema que nos trae el día de hoy, que nos presentará el doctor Miguel Monteiro, es revoluciones liberales en España y Portugal y sus impactos en América, el siglo XIX con un enfoque global. Y bueno, me permito leer una semblanza de los papeles del doctor Monteiro. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, donde también obtuvo los grados de maestro y doctor en Historia Moderna. Se desempeñó como coordinador del máster en enseñanza de la historia en la misma institución y desde el año 2005 es profesor agregado. Aunque se jubiló en el año 2021, ha continuado, así es la vida, se jubilan, pero tienen que, la universidad lo sigue requiriendo por su trayectoria desde el 2001 jubilado, pero ha continuado con sus servicios y prácticamente hasta este momento, donde ya me comentaba este momento, por fin podrá hacer efectiva la jubilación. Es académico de número de la Academia Portuguesa de la Historia, ocupa la silla número 17, institución de la que fue secretario general durante 6 años y en la que ocupa actualmente el cargo de vicepresidente desde enero del año 2018. Asimismo, es miembro de 3 instituciones académicas portuguesas y extranjeras. Y bueno, sin más por el momento, le damos la bienvenida por segunda ocasión, porque ya había estado hace unos años, 7 años, estuvo aquí en la Ibero, al doctor Miguel Monteiro. Entonces, adelante, por favor. Bien. Muchísimas gracias. Empiezo por dizer que en todas las situaciones institucionales y académicas en Latinoamérica o en España, costumo dizer o seguinte: aunque não hable completamente bien la hermosísima lengua de Cervantes, intento hacerlo porque no es una cuestión nacionalística, pero una cuestión práctica. Es de me hacer entender por ustedes. Eso es porque la lengua portuguesa no es muy fácil a primera vez de se entender. Nós cerramos las vogales, los brasileños abren las vogales, los españoles, mexicanos y por ahí adiante comprenden mejor lo brasileño que lo portugués cuando habla deprisa. Es difícil de entender. Quero saudar a professora Laura Camila por la invitación y todos los colegas y antiguos alumnos aquí presentes, nomeadamente Monserrate Patiño y Raquel, que fueron do tempo de professora Cristina Torales. Hombre, passaram 10 anos. O metro estava por construir. O pilar demorou 10 anos a ser construído. E essa é a minha referência. Quero saudar também minha Patrícia
portuguesa aqui. Foi um gosto conhecê-la. Quero saudar todos os estudantes e vamos a ter uma conversa, espero, interessante. No dia 10, voy a Morelia a hablar, a hacer una conferencia que de un modo general es semejante a lo que diré acá, pero tiene similitudes y contrastes y diferencias. El resumen que fiz para Morelia se aplica directamente a lo que voy a hablar a seguir. Permiso. A lo largo del siglo XIX, instalaron numerosas revueltas liberales en la península ibérica. En España, entre 1808 y 1834, las revoluciones fueron esencialmente políticas, no sociales. Fueron el resultado de la voluntad de una élite ilustrada comprometida con la modernización del sistema económico, social y político de su país. El objetivo era alcanzar un nivel de desarrollo similar al de países como Inglaterra y Francia. Fueron principalmente las élites quienes llevaron a cabo la Revolución Española. Sus protagonistas provenían de diversos orígenes sociales, pero predominaba la nobleza tradicional. En el caso portugués, donde los militares participaron en el pronunciamiento militar celebrado en Oporto, el 24 de agosto de 1820, no podemos olvidar el papel central que desempeñaron los magistrados en el movimiento como élite ilustrada, poseedores del conocimiento jurídico y político. Nasce aqui uma diferença grande. A Revolução Espanhola foi protagonizada por uma élite constituída por uma nobreza tradicional que aspirava, tinha o sonho de fundar uma monarquia constitucional. Eu compreendo que a Espanha, em 1808, estava comprometida com seu vizinho poderoso, que tinha uma política imperialista, e por isso a família real foi presa e manteve-se em prisão dourada durante o tempo que durou o protagonismo napoleónico. A única representante livre de Espanha, da corte espanhola, foi a famosa Carlota Joaquina de Borbón e um primo, Afonso. A corte portuguesa, Dom Juan era, todavía não era aún rei, era regente, porque sua madre, Dona Maria I, estava mentalmente enferma. Ao saber que Napoleão tinha decidido invadir Portugal por Espanha estava nesse tempo aliada aos franceses, e eu compreendo isso, porque a França era um vizinho poderoso, como disse, não havia hipótese. Portugal é ao contrário, é um país com uma costa muito grande hacia o Atlântico, e
nosotros no, en ningún momento tuvimos la iniciativa de enfrentar os ingleses, a marina mais poderosa do seu tempo. A Espanha e França uniram as duas esquadras e pensaram, bem, vamos resolver isto de uma vez por todas e derrotar em combate naval decisivo a Inglaterra. Não foi assim, foi um desastre total e a principal intenção de Napoleão para invadir Portugal não foi somente o desejo de cerrar os portos à navegação inglesa, porque Napoleão queria prejudicar gravemente o comércio inglês com fechando as fronteiras de Europa. E esse porque a Inglaterra continuou fazendo comércio com a Rússia e foi o principal motivo porque Napoleão pensou a preparar a intenção de invadir a Rússia, que foi sua perdição. No início, as tropas coligadas, espanholas e francesas, se davam bem, pero quando perceberam que, no fundo, os franceses queriam também ocupar designadamente, dando o trono de Espanha a um irmão de Napoleão, os espanhóis, como sabéis, começaram a criar juntas de resistência, de resiliência. E isso foi fundamental para resistir aos franceses. E de que modo? A guerrilha espanhola foi terrível para as tropas francesas. Portugal sofreu 3 invasões muito graves. A primeira por Junot, que avançou hasta Lisboa e levou o rei Dom João a decidir trasladar a corte para o Brasil. Este é um ato revolucionário extraordinário, porque por a primeira vez um país europeu transferia sua corte para uma colônia em América. E, portanto, quando chegou ao Brasil, foram talvez dia 14, se a professora entender, poderia falar de la transferência da família real para o Brasil. Sí, lo puedo perfectamente estudiante y hablar. E aí eu tenho aí um PowerPoint com imagens de época muito lindas, porque é mais motivador para em si. Pues si nos las puede compartir las imágenes, bienvenido. Está combinado. E foram Portugal tinha 21.000 buques militares, fuertes. E vai a marchar a Brasil, a partir para o Brasil, sob escolta britânica, não, inglesa, porque os ingleses ameaçaram bombardear Lisboa como exemplo que fizeram em Dinamarca, em Copenhague, se Portugal não aceitasse trasladar a família real. Para terem uma ideia, o grupo principal, que vou mostrar dia 14, chamado
príncipe real. Só para fazerem uma ideia, necessitava de 300 marinos para puxar lá a âncora. 300. E mais de 2.000 pessoas iam a bordo. Quando chegaram ao Brasil, em 1815, depois de chegarem primeiro à Bahia, Salvador da Bahia, depois transferiram-se para Rio de Janeiro. Dom Juan declarou que era regente, porque vai a ser rei em 1816 por morte de sua madre, que morreu em Rio de Janeiro, declarou o Brasil reino unido a Portugal. Portanto, estava semeando as sementes da futura independência. E se comprometia a abrir os portos ao comércio estrangeiro. Veja-se, estrangeiro quer dizer inglês. E os brasileiros sentiram imediatamente, pouco depois, a inflação galopante, porque os produtos da Revolução Industrial Inglesa apareciam, invadiram o mercado. Eu costumo dizer, em Portugal, não houve somente 3 invasões, houve 4, porque a última foi a invasão precisamente de um país arrasado por as tropas francesas, primeiro por Junot, depois por Soult e depois por Massena, que não lograram chegar à capital. E os produtos não deixaram reerguer a indústria portuguesa, demorou muito tempo. E por vontade do rei Dom João VI, ele se quedaria a viver em Rio de Janeiro até o fim de sua vida. Não ocorreu o mesmo com Carlota Joaquina, sua mulher. Nunca se deram bem. Carlota Joaquina, eu sou fã dela. Ao contrário de nós brasileiros, que lá detestam, até hoje. E já fiz conferências a dizer, não, eu sou fã de Carlota, dediquei-lhe um livro que se chama Carlota Joaquina, la reina polémica. ¿Por quê? Porque foi uma mulher muito avançada em seu tempo, mesmo do ponto de vista sentimental. Ela é que decidia com quem se envolvia sentimentalmente. O marido não lá permitiu contribuir em um governo. Estava sendo uma mulher muito inteligente, era uma mulher que habituada foi muito, não tinha 10 anos quando chegou à corte portuguesa. E já falava, para além de espanhol, falava francês e inglês perfeitamente. É uma mulher muito inteligente. Pequenita, muito fascinada por joias. Como, não sei se sabem, durante a transferência, o príncipe real estuve uma infestação de piojos, e toda a gente teve que rapar o pelo, incluso as damas. E estiveram fundeadas em Rio de Janeiro, esperando que lhe levassem valhões, pestes turcos, donde ela e alguns autores dizem que foi o início
de moda de las mujeres que vendem em Rio de Janeiro e em Salvador da Bahia. Lo turbante. Pero de Carlota Joaquina estava infectada com muitas joias e pérolas. E foi moda. Pegou de moda. É muito interessante. Portanto, ela veio Dom João VI, tornou-se imperialista, o que invadiu o sul de Brasil, território que é hoje ocupado por Uruguai, porque o sonho dos brasileiros era seguir as fronteiras, lograr alcançar as fronteiras naturais que conseguiram provisoriamente, pero su hijo, Dom Pedro, que se quedó en Brasil, no logró conseguir o aguentar el territorio. Es de influencia profundamente española. Para fazerem uma ideia, em Rio Grande do Sul não se diz buenos dias, diz buenas. E andam com os colegas, andam com um termo de água caliente para beber, em vez de fumar, para beber de mate. Sim. Eu provei, mas a mim não gostei. É amargoso. Eles dizem que é muito bueno para la digestión intestinal, pero yo no gostei nada. E, portanto, Dom Juan foi feliz em Brasil, pero, entretanto, com a queda de Napoleão, a situação se desenvolveu. E entonces, em norte do país, ao Porto, que hoje também está de moda, está uma cidade muito bonita, muito desarrollada, sobretudo para o turismo. Um grupo de intelectuais ligados à magistratura, ao contrário de Espanha, que eram militares e nobres tradicionais, prepararam um grupo secreto que se chamou, em português, Sinédrio, em espanhol é Sinedrim. Como? Sanedrín. Era juzgado hebreo. Sim, mas não tem nada a ver com o grupo secreto hebraico. Herdou su nome. Muy bien. O grupo Sinédrio, digo a portuguesa, secreto, preparou a revolução porque com a oportunidade de salida para falar com Dom João del representante inglês, o general Marechal Beresford. Os ingleses foram, que durante um tempo foram fundamentais para rearmar e orientar o exército português nas guerras de enfrentamento com os franceses. Depois, demoraram muitos anos para sair do país e demoraram anos, muitos mais, para sair, por exemplo, de Madeira no Atlântico. Queriam quedar-se com a ilha, que é fundamental para o trânsito do Atlântico. É tanto assim que hoje os madeirenses dizem, no primeiro andar, dizem upstairs.
Foi de influência típica inglesa. Não queriam ceder. Foi tremendo a negociação. Entonces, la tropa aderiu e enviou para Madrid, para Brasil, la declaración de revuelta, la aspiración de una constitución liberal. Vamos a ver poucos minutos como o que passou em Espanha com Carlos VII Fernando VII, perdão. Fernando VII a regressar, a prometer e assinar a Constituição de Cádiz liberal para depois la revogó y después fue casi una traición a los principios liberales. El rei português foi intimado, ou regressava a Lisboa, ou perdia o país e se quedava em Brasil. Então, ele tratou com seu filho uma coisa que hoje os historiadores hoje em dia estão de acordo, que é tratou com o filho quedar-se como regente em Brasil e se o futuro lo ditasse, Brasil se quedaria na Casa de Bragança, unida à Casa de Bragança. Dom Pedro estava muito mal preparado para governar, porque quando ele chegou tudo uma educação desregrada, e tanto assim que foi acusado, depois dos anos, de favorecer os portugueses que residiam no Brasil, dando aos portugueses e não aos brasileiros ou descendentes de portugueses nascidos no Brasil, os principais empregos. E uma bela noite, que ficou conhecida na história por a Noche de las Garrafadas, o povo se revoltou. E garrafadas porque atiraram às casas portuguesas, de residentes portugueses, garrafas vazias para partir as vidraças, ou os vidros. O que é facto é que Dom Pedro não suportou mais a pressão, decidiu exilar-se e seu filho quedar-se com a regência quando teve essa idade, e se marchou para primeiro Inglaterra e depois para Lisboa para exercer seu direito da candidatura de seu filho, a futura Dona Maria II. E por quê? Porque, entretanto, como se passou também em Espanha, a tendência, pasme-se, foi o regresso ao absolutismo. E, em Portugal, Carlota Joaquina, quando desembarcou em Lisboa, não quis assinar, não assinou a Constituição de 22. E foi penalizada. Dom Juan esteve quase para enviar para a Espanha, exilada, mas ela foi para a sua propriedade, cerca de Sintra, El Ramalhal, muito bonito, uma finca esplêndida, que hoje é um colégio de élites
pertencente a, a los, a los mesmo administrada por la obra intitulada de outro colégio principal na Alta de Lisboa, São Tomás de Aquino. Portanto, de inspiração católica. Pero é de alta, média e alta burguesia da zona de Sintra. Muito bonito. Dia 14 tenho fotos, onde quero provar que ela não tinha tanto ódio assim por Brasil, porque mandou pintar um salão com motivos tropicais, onde passava muitas tardes a tomar la fresca, a tomar el aire de Sintra, e se ele odiasse tanto assim el Brasil, como uma certa historiografia escreveu. Essa historiografia do final do século XIX e início foi contrário ao espírito de Dom Juan VI, que foi acusado de ser hipocondríaco, gordo, glutão, que guardava a galinha no bolsillo. Nada disso. Ele foi um rei. O único defeito para mim foi algo indeciso, pero foi implacável, mesmo com sacerdotes que estiveram acusados em tentativas de fragmentação do Brasil, que podia dar mais 4 ou 5 grandes países. E hoje, Brasil é uma potência regional. Tem problemas com os argentinos, mas isso é a tendência que foi histórica. Com o Paraguai também. Pero Uruguai, por exemplo, hoje vende mais carne, muito mais que Brasil, porque Brasil e Argentina fazem parte de um protocolo de comércio, e Uruguai não. Quando dizemos já que a carne argentina é boa, é Uruguai. A carne que comemos é sobretudo Uruguai. E, portanto, Carlota Joaquina educou, tinha um favorecimento quase doentio por seu filho mais novo, Dom Miguel, e lo educou em princípios tradicionalistas, ultra-tradicionalistas e absolutistas. E, portanto, Dom Miguel, que intentou tomar o poder por 2 vezes, foi exilado por seu padre para a Áustria, regressou depois, quando seu padre morreu em 1826. É uma fecha que coincide com a morte do rei Dom João VI. Hoje está provado que foi envenenado. Porque hoje está provado. Porque os expertos que examinaram os restos mortais em cerâmica demonstraram que ele tinha mais de 300 vezes em arsênico permitido pelo corpo humano. Arsênico é terrível, porque é assim, inodoro, incolor, e dizem os historiadores que foi o arsênico também que matou Napoleão em Ilha de Saint-Hilaire. Como se prova? Por
por análise el capillo, corte de capillo de pelo a su muerte, y de otros porque era costumbre en el antiguo régimen, se regalaba pedaços de pelo, pedaços de unhas, pronto, e as pessoas consideravam um grande honor, mas isso contribuiu para análises antes e depois que provaram que ele foi também lentamente assassinado. E portanto, Dom Miguel, ao chegar, foi bem acolhido por uma população, sobretudo em Norte, analfabeta, muito tradicional. E os jesuítas eram favoráveis à sua entronização e foi aclamado rei, por isso é Dom Miguel I, ou Dom Miguel, porque não houve segundo. E, portanto, entrou em choque esta política em Portugal com a vinda de Dom Pedro de Brasil e tiveram uma guerra civil tremenda. Em Espanha, a guerra civil entre Isabel II y los partidarios, que eran de tendencia liberal, y los partidarios de su tío, don Carlos, dando origen a los carlistas, fue terrible también. Hasta hoy hay españoles que dicen que la línea sucesoria debería ser de don Carlos y no de dona Isabel. Podemos discutir isso. O problema aqui é que a tendência absolutista perdeu e houve um tempo de desenvolvimento e de reformas hasta outra tentativa de Quiero hacer una pregunta. perdão. ¿Cuál fue el papel de estos, del Sanedrín, de estos intelectuales que se unen para, o no sé, cuál fue el papel en Portugal de este grupo para enfrentar a los franceses? El grupo es constituido, está na base da Revolução de 1820. Não há franceses, mas Napoleão, Entonces el Sanedrín se organiza en 1820. antes. Antes. A Revolução ha sido anunciada em 1820 com acordo da guarnição militar do Porto. Portanto, eles queriam o quê? Eram sobretudo juízes e advogados e formam aquilo que passou a ser chamado uma constituinte. ¿Era la Constitución? Constituinte. Forman una asamblea constituyente. Esta Assembleia Constituinte, muito importante, foi a que escreveu a Constituição de 1822, de liberales, que transformou a monarquia portuguesa numa monarquia constitucional. E é muito interessante porque a aspiração portuguesa e espanhola é parecida no que diz respeito à Constituição de uma monarquia constitucional. Por exemplo, em França, o rei Luís XVI perdeu a cabeça porque a votação foi por uma diferença de um voto.
los jacobinos ganaron por un voto. Y los girondinos, jacobinos y girondinos, es un concepto de barrio, la Gironde, y no querían, los girondinos, no querían la muerte del rey. Querían que sí, que fuese julgado, porque secretamente ia fugir para se juntar a prussianos e austríacos, e foi conhecido, e foi preso, voltou a Paris, foi julgado e foi sentenciado. Portanto, la Constituinte constituiu la Constituição de 1822. Quando o rei chegou, não lhe agradou ser um rei constitucional. Pero Dom Juan aceitou. Pero não Carlota Joaquim, que não assinou e que estuvo sempre a conspirar contra seu marido em seu palácio de Ramalhão. Erro que lá atraiçoou no final, porque Carlota Joaquina morreu praticamente sola. Dom Miguel perseguiu violentamente os liberais, e a Espanha foi o mesmo. Fernando VII renegou a Constituição Liberal, voltou ao absolutismo, perseguiu os liberais de um modo muito, muito violento. Portanto, a Guerra Civil terminou em 1834 em Portugal. Dom Miguel foi derrotado, aceitou a paz e foi exilado novamente para a Áustria, onde se casou com uma senhora austríaca. E hoje em dia, os descendentes de la coroa que aspiram à linha monárquica, que é reconhecida por um Estado republicano, temos o Duque de Bragança e sua família. O Estado pagou seu casamento de mais de 2.000 pessoas. É uma reserva política do país. Eles são descendentes de uma linha absolutista, porque a linha liberal de Dom Manuel II, que foi exilado depois do atentado ao rei, que foi o último rei de Portugal, Dom Manuel II, filho de Dom Carlos, irmão de Dom Luís Filipe de Orleans e Bragança, que foram mortos no atentado no Terreiro de Passo, que, em boa verdade, ele chamava Praça do Comércio. Mas, mesmo hoje, muita gente continua a chamar El Terreiro de Passo. Praça do Comércio foi o câmbio do número dado por Marquês de Pombal. No dia 14 falarei sobre isso. O que passou com Dom Pedro? Dom Pedro, pergunta muito importante, vai a morrer em 1834. Portanto, é o mesmo ano em que firmou a paz para defender os direitos de sua irmã, e morreu pelo destino no mesmo quarto
donde nació Palácio de Queluz. Um quarto que se chama de Sancho de Don Quixote. Quarto muy bonito. Día 14 voy a presentar el cuadro pintado durante su muerte de tuberculosis. Tuberculosis. Y por tanto, y es un caso muy interesante. Los constituintes, isto é, los liberales, cuja base é republicana. E Dom Pedro, perdão, para concluir a sua pergunta, a sua questão, deixou escrito que doava seu coração à cidade do Porto e o coração permanece em Porto intacto, em Formol, depois especial, hoje mais moderna. Os brasileiros, quando têm autorização para a guerra, e choram muito, e seu corpo, os restos mortais, foi trasladado para o Panteão Nacional Brasileiro. Estuve em Brasil uns tempos e depois regressou a Portugal. Yo sé que Brasil se independiza por 1889, 88, y cae la monarquía. Bueno, no se independiza. La monarquía cae en 1888, 89. ¿Quién gobernó Brasil entonces como monarca? Hasta essa altura foi el hijo, el descendente de Dom Pedro, que depois foi destronado por una élite de comerciantes del café, paulistas, con mucho poder económico, aliado al ejército, los militares. Porque el Brasil estaba a cambiar de Rio de Janeiro e el comercio de café y, por tanto, proclamaron la República. Muchos no aceptaron la proclamación de la República, una resistencia muy severa ocurrió en una región deserta del nordeste llamada Canudo. Yo estive 4 veces en Canudos, con temperaturas de 45 grados. Canudos ahora está muy desenvolvido. Y un eremita llamado el Conselheiro proclamó, juntou 20.000 campesinos contra a República. E foi necessário 4 expedições militares para vencer o grupo del Conselheiro. Tudo acabou num banho de sangue muito grande. E a República mandou fazer um açude para tapar o agua, os restos da igreja del Conselheiro. E este pode também ser visto e com fotos muito bonitas. Está tudo em Google. Pueden conhecer mais da resistência. Foi terrível. Morreu muita gente. Foi preciso construir um caminho de ferro para levar os canones que bombardearam e assim venceram. Pero, enquanto houve mano a mano, os seguidores de Conselheiro mataram muita gente de tropa republicana. Portanto, é um contraste como estão revoluções liberais em Espanha e Portugal, seus impactos na América. Eu sou convencido que o Brasil demorou mais
a tornar-se independente, porque a presença da corte foi decisiva. Es decir, não há no Brasil, nunca tuve lugar em Brasil, uma nobleza de sangue. Era uma nobleza de designação. Quando chegou ao Rio de Janeiro, um grande comerciante milionário doou seu palácio, e hoje está cerrado, está em plena cidade, com uma vista maravilhosa para a Bahia. E a troco, mais à frente, uns anos depois, o rei lhe otorgou o título de Visconde. Portanto, de repente, uma nobreza de premiada, pero sem autorização, porque não era legal, de deixar seu título a seus filhos, à descendência. Portanto, nunca tuve lugar em Brasil uma nobreza consuetudinária, pero uma nobreza de circunstância, sobretudo os ricos, e que ascendiam aos títulos de nobreza. Portanto, isso é importante porque esta gente tradicional que gravitava em torno do Palácio Real e da família não queria que o rei, que a corte saísse de Brasil. Por quê? Porque lhe devia os seus favores. E esse foi um caminho para a Revolução Republicana, porque terminou a influência com o regresso, esta influência com o regresso de Dom Juan e sua família a Lisboa. Portanto, nós vimos. Agora, Dom Juan foi honra ser feita para os historiadores brasileiros que lo reabilitaram em primeiro lugar, porque a historiografia maçônica do século XIX portuguesa foi contrária ao rei que lutou muitíssimo para que o Brasil não se fragmentasse. E os brasileiros amam de verdade a figura, a memória de Dom Juan, não de Carlota. Portanto, a tendência em Espanha, qual era? Fernando VII, desesperado com a situação política, intentou criar um exército, criou 1.600 homens para enviar à América Espanhola. E a tropa recusou embarcar. Esse foi decisivo. Decisivo. As colônias espanholas pareciam homens sem cabeça a esbracejar porque não tinham consequência política. Estou-me a lembrar, estuve uma vez em Equador, em Quito, a luz do mundo, que começou em Quito. A tropa espanhola cometeu muitos excessos, porque estavam bêbados, sem disciplina alguma, e foram às prisões onde estavam centenas de liberales e os mataram. Famílias inteiras. E, portanto, a revolução em Quito foi terrível, porque obrigaram os espanhóis que quiseram permanecer a casar-se com as mulheres locais
miscigenando assim obrigatoriamente toda a população. ¿Podría repetir porque no me comprendí lo que dijo? Sí, que las obligaron a casarse con quiénes. A los militares, A los salios, no, los descendentes de español que habitaban en Quito, en Quito fueron, por decisión política, obligados o salían o casaban. expulsión o casarse Sí, con indígenas. sí. Para miscigenar un nuevo estrato social y, por tanto, Ecuador tornó-se un territorio muy mezclado por decisión política. Só conozco la história uma decisão deste tipo foi quando portugueses comandados por Alfonso de Albuquerque, El Terrible, chegavam à Índia, sobretudo Goa, Damão, Diu, Malaca, obrigaram os marinos a casar-se com mujeres locais. E para quê? Para criar uma mesclagem que fosse favorável a los portugueses. Se passou o mesmo em Brasil. Uma expedição paulista levava Diogo Velho, chamado, para entrar em sertão, para chegar à ânsia de descobrir ouro e pedras preciosas. Estas bandeiras, estas expedições, demoravam, por vezes, 3, 4 anos, ou mais. E ele levava 33 portugueses europeus e 900 mamelucos, que é o resultado do cruzamento com índios. Portanto, e é muito interessante este facto porque, com o tempo, muitos fazendeiros proprietários morriam sem hijos, pero tinham hijos naturais e los tornaram herdeiros. E, de repente, nasceu uma élite afrodescendente proprietária, que, paradoxalmente, também tinham escravos africanos, sendo eles afrodescendentes. A história é muito curiosa. es controvertida. Ajudaram muito, havia um terço de homens mesclados, legados por terço que enfrentou os holandeses em Guararates 1 e 2 e que se transformou no século XVII. Se transformou em Dia Nacional do Exército com a derrota de los holandeses que firmaram a paz em 1654 e foi ratificada em Haia em final do século XVII. É muito interessante. E, portanto, a Espanha necessitava não tinha buques armados para aguentar, para levar tropas. El enfrentamento, os militares não queriam, se revoltaram, amotinados, não quiseram ir para o Novo Mundo. E o Novo Mundo começou como sabéis bem, começou a desagregar-se. Aqui, a Nova Espanha é a zona de
donde se habla mejor español, no sé si concuerdan conmigo, donde preservan más las tradiciones españolas de cultura y los argentinos hablan cantando. Ellos dicen que nosotros, ¿Perdón? ellos dicen que nosotros cantamos. Yo sé que cantan. Los argentinos son italianos que hablan español y que piensan que son ingleses. Esa es la definición argentina, mejor que yo conozco. Con todo respeto, porque si hubiera algún argentino aquí. Maestro, algo que no entendí, doctor, es Fernando VII quería mandar 1.200 militares 1600. ¿A 1.000 cuánto? Y 600. 1.600. ¿Llegaron a América o se No, se amotinaron? recusaron a partir. O sea, hicieron Nunca salieron. un motín. Un motín de 1.600 militares ¿Pero con qué objetivo los para reconquistar? para enfrentar los insurgentes. Doctor, yo trabajo un archivo que comienza cuando son las reformas borbónicas y está relacionada con el sector minero en México. Entonces, en un principio, esas reformas favorecen muchísimo la explotación minera y le dan una categoría elevada a los mineros, que antes les dan muchos títulos de nobleza, se organizan, dejan de estar pidiendo prestado por todos lados, se hace como una especie de Base tribunal de minería. Exactamente, el tribunal de minería y el dinero que siempre requerían, porque los mineros siempre tienen necesidad aunque no lo parezca, de flujos de efectivo, porque, Claro. pues se iba a venir, en vez de ser de una manera informal a través de una bola de gente del comercio, del local, pues iba a estar más como organizado. Entonces, cuando llega esto, eso pasa. Y varios de estos mineros son parte de la Revolución de Independencia, como el segundo Marqués de Rayas, que fue activo y que inclusive lo apresan en la Ciudadela. Y luego de esto, yo siempre he pensado, bueno, luego de esto viene, a pesar de la inversión inglesa que llega, viene una bajada tremenda del flujo de economía de las minas, porque se van al piso Claro. por muchísimas décadas, ¿no? Hasta, de repente ya en los 50 alguien en Guanajuato, pero esa cosa que era Nueva España tan rica, Sí. pues finalmente se viene abajo. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiera pasado? Pero no espero ¿qué hubiera pasado si hubiera habido aunque sea políticamente incorrecto mi pensamiento, un paso previo a esta revolución de independencia que fue tan costosa para este sector y por lo tanto para todo México, que hubiera podido ser algo menos destructivo tal vez como fue Brasil? No sé si tenga usted algún pensamiento al respecto. Vamos a ver. En primer lugar, diré que no hay sí en historia. Claro que no, pero... No hay. Sí. Las cosas o ocurren o no ocurren. Pero es una pregunta, una cuestión académica. Pero no puede adivinar el futuro. Las cosas ocurren o no. La tendencia fue, las élites se transformaron, de un modo general, en Latinoamérica, para criar sus próprias independências, e não puedo dizer que o liberalismo foi puro. O liberalismo foi dado e constituído em umas democracias, entre comas, porque passaram a constituir uma nova élite e o pueblo se quedou quase na mesma. Portanto, aqui em México, o caso de Maximiliano foi uma tragédia
que se adivinaba. Foi um homem muito ingênuo, que se marchou a México para ser fuzilado. E esta história tem a ver com nós outros portugueses. Por quê? Porque antes de chegar lá a notícia de que Maximiliano estava morto, estava um buque em Porto, atracado em Porto de Lisboa, com uma estátua em tamanho muito grande, em bronze, que, segundo a lenda, era de Maximiliano, para ir a México. Não é verdade. Pero durante muitos anos, quem conhece Lisboa, a estátua que está em frente ao Teatro Dona Maria II, em Rossio, a uma altura enorme, um militar fardado com muitas condecorações, se dizia que era o futuro imperador Maximiliano. Foi necessário. Esta lenda durou anos e anos. A Câmara, o alcaide de Lisboa, encomendou uma escada de bombeiros, uma escada mais giro, que foi levantada em Rossio, a esta altura da estátua, lá fotografaram e se descobriu, provou que as medalhas, as condecorações eram portuguesas. Colher de la Torre Espada era Dom Pedro IV de Portugal e Dom Pedro I de Brasil. É muito interessante. E, portanto, esta história que eu aprendi como aluno do primeiro ano, os professores diziam que era lá a estátua de Maximiliano. E não é verdade. Os mitos e a história é muito interessante porque têm estas novidades portanto, era difícil obstar por la fragmentación de las colonias españolas. Es imposible. Quanto Brasil es un bloco mucho más fácil de manter unido e houve tentativas, como disse atrás, de sedição. Não nos podemos olvidar del vecino del norte, los Estados Unidos del norte, que conspiraram com dinheiro e armas para a sedição das colônias espanholas. Os ingleses queriam território. Lembremos-nos da tentativa no sul de Brasil. E, portanto, nosso vizinho, já nesta altura, antes das independências, por exemplo, aqui em México foi 1824, enquanto tem a ver com nós outros, porque em 21 regressou a família real portuguesa a Lisboa. Em 22, lá firmou a Constituição Liberal. E México se tornou independente de Espanha, em 24. En México se declara independiente en 1821 y en septiembre Setembro foi a República 24. la República en 24 y ¿cómo se llama? Y ya se declara antes de 24 en 23. Cuando abdica Iturbide, al mes Sí, ya declaran en el Congreso, sí. declaran que México va a ser república, porque era lo prometido en el plan de Gasamata.
Isso é muito interessante, porque há coisas que nos são familiares entre Portugal e esta fragmentação leva hasta hoje a la frase muito profunda: México, lejos de Deus y muy próximos a los Estados Unidos. Esa era Permanece el drama mexicano. Porque lo poderoso vizinho, agora comandado por um homem excêntrico, pensaram ou aplicaram ao México uma pressão enorme e são culpados por el narcotráfico para os americanos, norte-americanos, porque esse é o comércio. E agora nada, e me perdonem esta parte, do ponto de vista europeu, a expulsão de tantas e tantas famílias mexicanas honestas e trabalhadoras que fazem falta a la produção americana, vou a sentir. Pero, de meu ponto de vista, lentamente, os mexicanos e suas tradições estão aculturando zonas que foram suas de tradição. E os norte-americanos hablam já uma mescla de inglês e termos mexicanos. Sí. E isso é muito interessante. E aí, vamos a ver no futuro o que nos reserva. No dia 14, vou, então, por decisão coletiva, não é necessária votação, mas vou falar do tempo de Carlota Joaquina. Está bien. No, el día 14, pero ¿a qué horas? A la 1 en el salón de... Ya no sé, el día 14 ainda não tenho programa. Yo tengo entendido que el día 14 va a hablar usted en mi salón, Sí. en el A1, perdón, en el T108. Yo se lo apunto. ¿Pero a qué hora es? Es de 1 a 2. De 1 a 2. Y bueno, ¿quiere hablar usted de Carlota Joaquina, que era la esposa de don Juan? ¿O eso es lo que usted quiere hablar? Eu gostava de apresentar, para dinamizar mais a atenção dos alunos, de um PowerPoint muy interesante. Ok, que traigo entonces Gerardo nos va a hablar de Carlota. Tenho outros temas que falei. Eu dei, quem estuve em las clases como Monserrate De los y jesuitas, Raquel, de los jesuitas en la Portugal. expulsión de los jesuitas, por ejemplo. Sería bueno, pero si ya lo habló, ¿y qué podría hablar usted de centralismo, federalismo en el siglo XIX? ¿Podría usted tratarlo? ¿O prefiere hablar de Carlota Joaquín? A mí prefería, porque por la originalidad del tema. Entonces háblelo, traiga su power a la clase. Gerardo está en esa clase, Gerardo y yo lo vamos a recibir con los brazos abiertos. ¿Cuántos son? En esta clase, y que nos platique quién era Carlota Joaquina. Ellos ya estudiaron el tema de las independencias, ya lo conocen, y no, yo jamás les hablé de Carlota Joaquina. Les va a complementar el tema. Ya voy a saber de qué, yo voy a dar mi clase antes. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Y gusto es mío y honor hablar a sus alumnos. Durante el tiempo de mi confrade, porque Cristina se tornou
amiga y don Luis también. No la conocí en México, pero en porque yo estudio la Compañía de Jesús há 30 años. E neste momento, como el colega profesor habló en mi presentación, de facto yo estoy jubilado desde 2021. Pero el director, naquela altura, doutor Miguel Taman, el poeta, me llamó e disse: Miguel, vou-te pedir que te quedes mais 2 cursos. Bueno, 2 cursos de mestrado são de 4 anos. Pero em Lisboa, depois de não se pode ganhar nem um cêntimo depois de hacer 70 anos. Tu te jubilas, puedes. Trabajo gratis. Sim, é pro bono. Nunca se praticou em Portugal tanto o latim como agora. Pro bono, pro bono, pro bono. E pro bono. E é assim, é de lei. E por que perguntarão? Porque, como eu disse a colega há pouco, o colega que ganhou o concurso público para me substituir, 20 dias depois de assinar, de firmar o contrato para iniciar uma carreira, quer dizer, o sonho de tanta gente, renunciou, rescindiu. Por quê? Porque lhe assinaram com um contrato, eu não diria milionário, pero a ganhar muitíssimo, de uma instituição de investigação, Egas Muniz em Almada. Com muito mais que um catedrático de terceiro escalão, que nada em Lisboa, nada consigo lograr alcançar. Catedrático de terceiro escalão em Lisboa. Pero ele preferiu el cheiro da moneda, deixando os alunos em la mano, e eu me quedei com a criança em los braços, esperando por um novo concurso que foi a promover a colega, uma fantástica investigadora, que agora está à frente do mestrado de História Moderna e Ensinança de Professores, porque eu concorri por concurso público em 87. Reparem, por que é que eu claudico um pouco a andar? Porque tenho uma cavilha de acero em el malelo esquerdo, que é uma recordação, não é bonita, foi dolorosa, da guerra colonial. Eu sou, naquele tempo, em pleno Estado Novo, qualquer deslize em examinação, nos chamavam automaticamente para Al servicio militar. sim, como oficiales, porque tinham necessidade. Os oficiales do quadro permanente não davam conta do recado em 3 zonas coloniales, Guiné, Angola e Moçambique. ¿En dónde estuvo? ¿En Angola? Eu estive em Angola 4 meses para fazer a especialidade em infantaria. E também tenho aqui as memórias de guerra da África. Trouxe em PowerPoint. É impressionante. Se quiserem, puedo fazer uma breve demonstração do que passaram os jovens de minha idade, com 20 anos a 23. Otra pregunta. Con todo gusto. Perdone mi ignorancia, pero yo sí no sabía quién era
doña Carlota Joaquín era la hermana de Fernando VII. ¿Quién era ella? Para decirle a mis alumnos. Hermana, Hermana hermana. de Fernando VII. Portanto, legitimamente, por que é que eu me motivei para estudar esta mulher tão polêmica? Porque ela, ao contrário do que foi permitido a outras, ela foi a última reina espanhola de Portugal. E a última. Nunca mais invitamos outra princesa espanhola. Eso es verdad. Pero cada um é como é. A história não é um tribunal e o historiador não é um juez. A história tem que ser estudada com isenção e portanto, é o fascínio da história. Carlota Joaquina foi uma mulher com qualidades e defeitos porque é humana, sua dimensão humana, e tem que ser respeitada por isso. Claro. E, Disculpe, voy a cambiar un poco de tema, pero por ejemplo, a mí me interesa cómo se recibe estos cambios de liberalismo portugués en las colonias que no son americanas, en África y en Goa. ¿Qué ocurre en Asia y en África? ¿Hay revueltas similares? ¿Hay movimientos liberales? é assim, en el siglo XIX, las colonias fueron locales después de la Revolución Legal para exilio de opositores ao regime. Iam para degradados para Angola. Degradados. E morriam como moscas porque não havia cura de malária, febre amarela. Portanto, as colônias se quedaram muitos anos sem desenvolvimento a partir do liberalismo, porque é necessário entender Portugal foi muito destruído e roubado por os franceses, que devastaram igrejas, roubaram todo e portanto hace falta hasta hoje em los museus portugueses plata do século XVII, que estuve presente numa exposição em Paris, plata portuguesa, de artefactos roubados por los franceses. Depois da vitória portuguesa na Batalha de Vimeiro, na primeira invasão, o Marechal Junot foi autorizado a sair, e suas tropas também, contudo, com muitos carros, carroças, llenas de tudo o que roubaram, por decisão inglesa, para que Portugal permanecesse sem recursos. E o próprio Junot levou a Bíblia dos Jerônimos, monastério dos Jerônimos, riquíssimo, uma Bíblia enorme, cravejada de pedras preciosas, que depois, mais tarde, em um lugar secreto de sua carroça, para sair de Portugal. Mais tarde, Junot que se atirou de uma janela e morreu, porque Junot nunca foi muito certo. De sargento foi promovido a general por Napoleão. Eles eram um homem sem princípios e sua viúva, com falta de recursos, vendeu à la coroa portuguesa, na verdade de Dom Luís, a Bíblia.
Isto é fantástico. A Bíblia hoje está guardada novamente no tesouro do monastério de Jerónimo. Pero sem los fechos de plata que desapareceram, devem ter sido cortados para vender. Mas é uma preciosidade, coisa enorme, enorme, profundamente ilustrada. Pero tengo que interrumpir un momento Sí, porque tenemos muchas actividades en este momento y tengo que salir. Entonces, pero no quiero interrumpirles la conversación porque veo que está interesante, pero también no quería irme sin darle, bueno, reconocimiento, esta constancia al doctor Miguel Montero por acompañarnos el día de hoy, para acompañar nuevamente. También lo recibiremos, como ya saben, el día muchas gracias. 14. Entonces, para dar las gracias formalmente de parte del departamento. Hay una situación que mi estatuto atual permite no más ser evaluado, no más me preocupar con la progresión en la carrera, no más tengo mucha ilusión de perder las clases, porque quien es profesor por gusto tiene un amor a profesión muy grande y a los alumnos. Y por tanto, ese voy a sentir mucho. Y voy a sentir, nós temos la palabra bien portuguesa, pero también utilizada en Galicia, saudade. Saudade. Tengo saudade. I miss you. I miss you. I miss. Sí. Y nós dizemos, perdão, Extrañar. nós dizemos saudade. Como dizem aqui, Nostalgia. nostalgia, sim. Nostalgia. Nós temos a palavra única, saudade. Saudade. Tengo saudade. Eram os galegos que um dia estavam em Santiago de Compostela, me gosta muito de ouvir os galegos a falar. E o camareiro respondeu: eu hablo português com acento espanhol. Bien. Foi muito interessante. Tem uma aspiração muito grande. Há partido, não vou falar de nem algum, mas um partido que ama de relación Portugal. Pues muchas gracias Muchas por gracias. acompañarnos. Pueden seguir, por supuesto. Yo, perdón, porque hice una grosería absoluta al interrumpir, pero ustedes pueden seguir conversando todavía un momento. Agora deixo para dia 14, porque me disseram que ultrapassei muito os 40 minutos. Sí. Está usted bienvenido a nuestra clase. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Agora, antes de terminar, podem fazer perguntas ou se calam para sempre. Quiero hacer una pregunta en la misma línea. ¿Cómo les fue con esta transición, digamos, entre la monarquía constitucional? O sea, ¿cómo le fue económicamente a Brasil Sí. con esta transición Sí. durante el Essa siglo é XIX? uma pergunta muito interessante. É assim, os liberais em Portugal estavam muito revoltados, muito furiosos com a independência brasileira, porque tinham perdido a joia da corona. Pero há uma coisa muito interessante. Não expulsaram os estudantes da Universidade brasileiros da Universidade de Coimbra. Centenas. Que mantêm a tradição de cursar direito em Coimbra, hoje equilibrada com a Universidade de Lisboa de Direito, que também é muito boa. Ou a Católica também tem um curso de Direito muito bom. E esses estudantes, que se marcharam depois já
licenciados a Brasil, quando chegaram ao poder, termos administrativos e políticos, facilitaram muito o entrosamento novamente entre Brasil e Portugal. E isso foi fundamental. Passado a zanga, passado lá, El enojo. sim, passado, El enojo, es decir, passado o amor, El passado, disgusto, es decir, el conflicto entre Brasil y Portugal. Entonces, pasado el ese conflicto, enojo hacia Brasil. exactamente, que habían quitado. sim, passado foi mais fácil e Portugal manteve hasta hoy las relaciones muy buenas con Brasil. Pero ahora hay un problema en Brasil que nos preocupa mucho, que es, por ejemplo, conozco mejor es el estado de Bahía. Hoy no se puede más decir indios, son indígenas. Hoy no se puede, los portugueses son los invasores. Los invasores. Cuando, se olvidan cuando los pueblos andaban a comerse unos a los otros. Y la unidad portuguesa, la civilización portuguesa, el esfuerzo de evangelización y de civilización, ese es olvidado. No se puede. Portanto, un día en un coloquio tive que dar una palmada en la mesa y decir, hombres, no se olviden, no olviden que Portugal ya salió de Brasil há 200 años. No nos culpe más de todo y más alguna cosa. Pronto, tenemos una forma civilizacional diferente. Portugal, os portugueses e espanhóis são parecidos em muitas coisas. Durante tantos anos, politicamente, instigaram a estar de espaldas voltadas. E hoje tenho amigos espanhóis, adoro ir à Espanha e Portugal é invadido turisticamente por miles de espanhóis durante a Semana Santa. Adoram Portugal. la verdad es muy bonito. Obrigado. Obrigado. Muchas gracias a todos y nos vemos día 14. Invitados el martes al Raquel, Sí. igual. 1:08 a las 12. Estamos nosotros, Gerardo, yo y otros dos compañeros, para recibirlos con los brazos abiertos y que nos hable de Carlota Joaquín. Muchas gracias.